O tema da nossa mensagem de hoje é da manjedoura à cruz. Da manjedoura à cruz. Nesta época de Natal, é muito comum vermos a imagem de uma criança indefesa numa manjedoura. No entanto, nós sabemos que o Natal é muito mais do que a comemoração do nascimento comum de uma criança. O Natal nos leva à encarnação do unigênito Filho de Deus, que sempre existiu eternamente, mas que se fez homem para habitar entre nós e viver como nós, conforme lemos em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao contemplarmos a pequena criança frágil, indefesa, deitada humildemente numa manjedoura, fica evidente a humanidade do Filho de Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós, nascido de mulher. Todavia, apesar de no Natal comemorarmos o nascimento de Jesus, o mais importante do Natal não é o nascimento em si. O mais importante é o propósito do seu nascimento. Para que Jesus nasceu nesse mundo? O simples nascimento de Jesus não teria maior significado do que o nascimento de um homem qualquer, se não fosse o propósito do seu nascimento. Por isso, irmãos, ao comemorarmos o Natal de Jesus, não devemos fixar-nos apenas no seu nascimento, no presépio, na manjedoura, no bebê, mas devemos ir da manjedoura à cruz, porque é lá na cruz que o Natal ganha significado. É lá na cruz que encontramos o propósito do seu nascimento. Esse propósito foi claramente revelado pelo anjo do Senhor aos pastores na mesma noite em que Jesus nasceu, Lucas 2, 10, 12. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O anjo diz que aquele menino que acabara de nascer na cidade de Davi, envolto em panos e deitado numa manjedoura, o anjo diz que ele era o Salvador, o Messias tão esperado por Israel. Esse mesmo propósito foi revelado também pelo anjo do Senhor a José, quando José estava em dúvida em relação ao que fazer com Maria. Mateus 1,20, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está o propósito do Natal de Jesus. Para que Jesus nasceu? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E de que maneira Jesus veio salvar-nos dos nossos pecados? Se a história de Jesus se limita
limitasse a esse menino indefeso, envolto em panos, deitado numa manjedoura, não serviria para a nossa salvação. Nem mesmo serviria para a nossa salvação se a sua história ficasse limitada à sua trajetória terrestre, aos seus milagres, ensinos, ao seu exemplo. Não, tudo isso foi importante, mas nada disso é suficiente, útil para a nossa salvação, se não houvesse a cruz. Sem a cruz, a manjedoura não seria nada. Sem a cruz, até os ensinos de Jesus não nos serviria. Seria uma nova lei, como os 10 mandamentos, que o homem não consegue cumprir. Manjedoura sem cruz não tem valor. Os exemplos do mestre, suas doutrinas, sua filosofia de vida sem cruz não tem valor. Não somos salvos pelo Natal de Cristo e nem mesmo pelos exemplos e doutrinas de Cristo, que sim, devem ser seguidos, obedecidos, mas o que nos salva é a cruz. Sem cruz não há salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, a sua morte cruenta na cruz para pagar pelos nossos pecados. Paulo deixa isso bem claro aos Coríntios, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo o que já estava profetizado. Por isso, irmãos, que o Cristo que foi morto na cruz era a principal pregação de Paulo, não seus milagres, nem mesmo a sua filosofia de vida. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 22, 23, porque os judeus pedem sinal, estavam atrás de milagres. Os gregos buscam sabedoria, filosofia, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É o Cristo crucificado que nos salva, não o bebezinho na manjedoura. Infelizmente, há muita gente que adora o bebezinho, que celebra o bebezinho na manjedoura, mas se esquece do Cristo que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e exige da nossa parte arrependimento de pecados. Irmãos, vocês já perceberam que Jesus nunca nos mandou celebrar o seu Natal? Nunca. Não que isso esteja mal, é uma celebração bonita, eu gosto, mas a única celebração que nos ordenou foi celebrar a sua morte, que fazemos através da ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Na sua última noite, ele instituiu uma ceia em sua memória, o pão e o vinho que falam não do seu nascimento, nem de sua vida, muito menos de seus milagres e curas, mas de sua morte violenta na cruz. É a mensagem do pão e do vinho na ceia. Inclusive, os credos escritos pela igreja no decorrer da história passam direto do seu nascimento para a sua morte. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Da manjedoura à cruz. Porque Jesus nasceu para morrer. É a morte que dá sentido ao Natal.
Foi através da sua morte que ele cumpriu o propósito do seu nascimento anunciado pelo anjo do Senhor. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como? Na manjedoura? Não, na cruz. Foi através da sua morte na cruz que ele conquistou para nós, os que cremos, essa tão grande salvação, como podemos perceber no cântico de adoração dos 24 anciãos, em Apocalipse 5:9, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo e língua e povo e nação. Pode parecer um paradoxo, mas a beleza do Natal não está na manjedoura. A beleza está na cruz. Porque foi na cruz que ele cumpriu o propósito do seu nascimento e comprou para nós essa tão grande salvação. O irmão Daniel Tito falou de uma imagem que viu na internet, o presépio, a manjedoura e o Pai Natal deitado na manjedoura. Eu vi uma outra imagem, a manjedoura e um cordeiro deitado na manjedoura, que ele veio para isso, para ser cordeiro, que seria sacrificado por nós. Então, ao olharmos para a manjedoura, devemos ver ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas por que então ele já não veio a este mundo como homem feito, com 30 anos de idade, quando iniciou o seu ministério? Porque teve que nascer como um bebezinho. Porque para que ele fosse, irmãos, o nosso Salvador perfeito, teria que passar por toda a nossa experiência humana, desde o berço até a morte. Ao viver a nossa humanidade, ao sentir as nossas necessidades, ao experimentar a nossa fragilidade, ao conhecer na própria carne a força das nossas tentações, ao ser tentado em tudo, mas sem pecado, ele tornou-se perfeitamente capaz de ser o nosso Salvador, o nosso intercessor e mediador perante Deus. Hebreus 4, 14 e 15, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A sua trajetória do berço à cruz o tornou nosso capaz intercessor. Jesus se fez homem como nós para identificar-se perfeitamente com a nossa humanidade, sentiu o que nós sentimos, passou pelo que passamos, e isso numa proporção ainda maior. Ninguém jamais foi tentado como Jesus, ninguém jamais sofreu como Jesus. Tudo o que ele enfrentou neste mundo como homem faz dele nosso intercessor, capaz de entender a nossa humanidade. A trajetória na sua capacitação como nosso intercessor começou lá na manjedoura, como um bebezinho. A manjedoura marca o início da capacitação de Jesus como nosso intercessor. Mas se na manjedoura ele começou sua capacitação como intercessor, perfeitamente identificado com a nossa humanidade, foi na cruz que ele conquistou o direito e construiu o argumento irrefutável para interceder poderosamente por nós, pela nossa salvação. Ainda que seja o pecador mais terrível, mais sujo, mais repugnante,
Lá na cruz, Jesus conquistou o direito de interceder e salvar esse pecador, pois derramou seu precioso sangue para pagar pelos pecados de todo mundo. Inclusive lá na cruz, ele intercedeu, já começou ali a interceder pelos seus próprios algozes. Lucas 23, 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ainda hoje lá no céu, o Senhor Jesus continua dedicado a essa obra em favor de nós, conforme lemos em Hebreus 7. Portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Agora, irmãos, pensem comigo. Lá na cruz, Jesus intercedeu por pessoas que nada fizeram para merecerem a sua intercessão. Aquelas pessoas não haviam feito nada que pudesse motivar nele o desejo de abençoá-las como recompensa por seus esforços ou serviços. Muito pelo contrário, eram pessoas totalmente indignas, que haviam conspirado para sentenciá-lo à morte, o haviam golpeado cruelmente, o haviam submetido a cruéis torturas. Agora estavam ali a crucificá-lo e a tirar sua vida inocente, mas mesmo assim, Jesus orou por elas. Do alto da cruz, em agonia, intercedeu por elas. Pai, perdoa-as. Certamente elas nunca pediram a Jesus que orasse por elas. Muito provavelmente a própria oração de Jesus, quando foi escutada por essas pessoas, tornou-se em objeto de zombaria. Mas apesar disso, nosso querido Salvador orou por pessoas que não mereciam oração, não pediram oração, inclusive zombaram dela quando a escutaram. Mesmo assim ele intercedeu. Irmãos, isso é misericórdia e graça. Então pensem comigo. Se o nosso maravilhoso Salvador foi capaz de suplicar por aqueles que nunca pediram para que intercedesse por eles, se foi capaz de orar por aqueles que zombavam dele, e mesmo quando estavam a tirar sua vida numa cruz de sofrimento, seu coração de amor continuou a implorar o favor do Pai para essas pessoas. Muito mais seguros podemos estar agora de que teremos sucesso diante de Deus, se pedirmos sinceramente a Jesus que interceda por nós. A Jesus. Não a Ave Maria, né? Como diz a reza, rogai por nós pecadores. Né? Quem roga por nós é Jesus, quem intercede por nós é Jesus. E se ele foi capaz de interceder por aqueles que o rejeitaram, com muito mais razão intercederá por ti quando clamares por socorro. O nosso amado intercessor conhece a tua exata necessidade neste momento, conhece o estado do teu coração, conhece as tuas lutas, as tuas dúvidas, o teu sofrimento, as tuas tentações. Na verdade, ele conhece o que precisas mais do que tu mesmo e está a interceder agora. Por isso, ele vive sempre para interceder por nós, é o que diz a palavra, sempre, sempre. Por coisas que nem pedes, ele está a interceder, porque conhece as tuas reais necessidades. Ele também intercede pelo que ainda nem aconteceu e por coisas que ainda vais precisar. Ele vê antecipadamente os problemas,
vê antecipadamente as provas, as tentações que estão a esperar-te e já intercede por ti. Lembram do caso de Pedro? Jesus diz: Pedro, Satanás vai te derrubar, mas eu intercedi por ti. Ainda nem havia acontecido, Pedro ainda nem havia negado a Jesus, mas Jesus já havia intercedido por ele. Ele intercede com um argumento irrefutável, irrecusável, que não pode ser contestado, tem que ser aceito. E que argumento é esse, irmãos? Não é o seu nascimento na manjedoura, nem mesmo o exemplo de vida que nos deixou para ser seguido, mas o argumento é o seu precioso sangue derramado na cruz. Lá na cruz, Jesus assumiu a culpa de todo o nosso pecado, inclusive dos seus mais cruéis algozes. Cada gota de sangue que caiu sobre a terra é um argumento poderoso a nosso favor, porque cada gota que caiu na terra de sangue foi por nós, foi por mim, foi por ti. Quando Caim matou seu irmão Abel, Deus disse a Caim que estava a ouvir a voz do sangue do seu irmão que clamava desde a terra. Pois bem, irmãos, o escritor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. É o argumento poderoso de Jesus a nosso favor. Quando o inimigo vem e nos acusa de pecado e deseja condenar-nos diante de Deus e diz que não somos merecedores de suas bênçãos, o nosso advogado intervém e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eu já paguei por seus pecados. Esse é o seu argumento: Pai, abençoa-lhes, porque não é pelos méritos deles, mas pelo meu sangue que foi derramado na cruz. O sangue de Jesus é o melhor argumento. Na verdade, é o único argumento a nosso favor. Quando o pecador confia em Jesus para a sua salvação, diante desse poderosíssimo argumento, Deus libera o perdão. Quando clamamos pelas bênçãos de Deus e confiamos no sangue de Jesus, diante do poderosíssimo argumento do seu sangue, Deus libera a bênção. Porque o sangue de Jesus, derramado na cruz, é um argumento poderosíssimo e irrefutável. Por isso, irmãos, eu quero convidá-los a passarmos da manjedoura à cruz. Nesse culto que celebramos o Natal de Cristo. A comemoração do Natal é linda, comovente, mas é a cruz que dá significado ao Natal. Foi na cruz que ele cumpriu o propósito do seu nascimento revelado pelo anjo, salvar-nos dos nossos pecados. Foi para isso que ele nasceu para morrer, e com a sua morte violenta na cruz, nos trazer uma tão grande salvação. Então quero convidar os irmãos a, juntamente comigo, celebrar o Natal de Jesus, a celebrar também a morte e ressurreição de Jesus através da ceia do Senhor. Amém? Amém.